Olá, antes de mais nada, um feliz 2022. 2021 foi um ano bem difícil, né? Tivemos um ano bastante confuso, na política dentro daquilo que era mais ou menos fácil da gente prever, diante de um governo que tem um projeto anticivilizatório, muitas catástrofes naturais, essa pandemia que parece que não tem mais fim, né? Jogou a gente numa espécie de eternetena, né? Não é mais nem quarentena, porque parece que é eterno, não termina nunca. Então, mas o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Hoje nós vamos mostrar o cenário astrológico e a nossa interpretação desse cenário astrológico. Ao fazer essa interpretação, nós vamos fazer uma passagem sobre as nossas previsões no vídeo que a gente fez para o ano de 2021. E você tiver um pouco de oportunidade e paciência, também pode estar revisitando. São vídeos um pouco longos, mas que vale a pena. Nós vamos então a seguir fazer todo esse trabalho, mostrando para vocês a nossa visão astrológica do que nós estamos entendendo como vai ser o ano de 2022. Se você também tiver um tempinho, então se você puder, né, fazer o favor de prestigiar o canal e assistir nossas previsões no tarô, também é bastante bacana, também está aqui disponível no canal. Então, deixando um pouco de papo de lado, vamos direto ao assunto e vamos ver o que é que a astrologia, dentro da minha humilde visão, tem a nos oferecer. E ao mesmo tempo nós vamos comentar alguns erros e acertos que nós cometemos no último vídeo do gênero que a gente fez no ano passado, das previsões para o ano de 2021. Então vamos nessa. Como que será o cenário, pelo menos como nós entendemos o cenário astrológico para o Brasil no ano de 2022? Sabemos que é um ano bastante importante, é um ano de eleições, né? Porque vamos votar, além de presidente da República, também para deputados e senadores. E é muito importante nesse momento de refletir e também comentar um pouco sobre nossos erros e nossos acertos, nossos prognósticos astrológicos dos últimos tempos aqui, né? Nos últimos vídeos. Então, pegando aqui o retorno do mapa de posse de 2021, retomando ele, né? Pegando aquela posse que aconteceu no comecinho de 2019, nós comentamos que nós teríamos um ano de 2021 bastante tenso, e de fato foi. E chegamos a comentar sobre a importância, né, da estrela fixa Altair nesse mapa. Como a gente pode observar, né, o Altair ele vai estar aqui no fundo do céu desse mapa, aqui nessa região, onde você vai ver que está conjunto a Júpiter, Saturno, esse aglomerado em Júpiter, Saturno, Plutão, todo um aglomerado na casa 3 desse retorno solar do mapa de posse, em relação à Lua aqui no alto do céu. Então, o que significa isso? Antes de mais nada, tentando entender o significado de um mapa de posse, seria o compromisso do novo governo diante da Constituição e dos interesses do povo. E essa Lua, que representa o próprio povo, conjunto a Júpiter, Plutão e Saturno, são todos signos muito fortemente relacionados com o poder institucionalizado, significava uma crise muito grande, né? E nós, na época, o ano passado, chegamos a falar e apostar que aconteceria um impeachment. E nós erramos nesse sentido. Porém, aí é que vem o ponto interessante da análise astrológica, é que, de fato, nós tivemos um confronto do povo com essa questão da ver a realidade, porque Altair seria a estrela fixa, que seria o olho da águia, representa uma visão mais profunda e realista dos fatos, né? E nós tivemos lá a CPI da pandemia. Eu acho que ela vai bem de acordo, vem bem de encontro com essa configuração, essa oposição muito forte, muito intensa. Se a gente vivesse num país onde nós tivéssemos mais senso de ética, né? A gente fosse mais exigisse mais das estruturas de governo, esse governo deveria ter caído, porque é um mapa bastante tenso. Infelizmente, nós permitimos que ele continuasse. Então, esse mapa, basicamente, ele significa que o governo Bolsonaro, ele deixou de ser por si próprio, ele passou a ser uma espécie de zumbi. É uma carta que mostra assim bem uma situação
de morte. Inclusive eu comentei, né, que no mapa do retorno de 2022 havia uma sensível melhora e que seria algo semelhante como a morte de um doente. Então, nesse sentido, eu errei, porque o doente continua vivo, mas o doente continua vivo entre aspas, porque ele se tornou um verdadeiro zumbi. Então, vamos dizer assim, se por um lado eu errei que haveria o impeachment e o governo ele acabaria por ali, para o outro nós acertamos, né, ao dizer que haveria um confronto, uma tensão muito grande e uma nova visão da realidade. E nós temos visto esse governo secar em popularidade cada vez mais. E esse mapa ele mostra bem isso, esse confronto da Lua, que é o povo, com todos esses planetas que significam o poder, principalmente Saturno e Plutão, e Júpiter, que seria o poder judiciário e legislativo. E eu posso dizer que esse conteúdo da CPI da pandemia, que quase não se fala mais nos dias de hoje, nós estamos em janeiro de 2022, ele virá à tona de modo muito forte no ano que vem e principalmente após 2023, né? Que é o que nós vamos estar comentando aqui. Então, vamos dizer assim, o impeachment previsto não ocorreu, porém, o que sobrou do governo é um governo zumbi, um governo totalmente desligado e conectado. Quer dizer, aquele pacto, aquele compromisso que foi feito na posse, ele morreu de vez no ano de 2021. Né? E se a gente fosse uma sociedade minimamente organizada, nós teríamos dado esse governo como morto e colocado um governo transitório para poder fazer com maior tranquilidade as eleições de 2022. Bom, nós temos aqui o que nos interessa então, a revolução solar da posse para 2022. Então nós vemos a Lua conjunto a Marte, aqui na casa 11, que é a casa dos amigos, dos associados, dos partidos políticos, tá? Tá aqui essa conjunção que faz com que nós tenhamos uma certa situação de agressividade em tensão com Netuno, né? Então nós podemos dizer que o codinâmico tenso da Lua conjunto a Marte em oposição a Netuno. Então, conflito entre os interesses dos amigos, ou melhor, dos aliados, amigos aqui entre aspas, e dos aliados, e os interesses econômicos, porque é uma tensão entre a casa 11 e a casa 12 envolvendo Netuno. Então, quando a pessoa começa, no caso, o governo dará passos maior que a perna e acabará gerando brigas devido a devaneios, a falta de visão de realidade, gastos desproporcionais para tentar agradar esses amigos, ou entre aspas, associados que vão estar aliados ao governo. Então, é previsível aí uma série de conflitos e mal-entendidos dentro do próprio seio bolsonarista, que se tornou cada vez mais intenso. Tá? Então, as atividades do hemisfério favorecem que hemisfério? Seria quando você divide a roda em duas partes. Então, aqui dividindo a parte aqui, que seria o Oriente, o Ocidente, uma concentração muito grande de planetas na parte oriental, o que significa que o governo vai estar muito voltado para si próprio, tá? Com dificuldade de estar atendendo o outro seria os aliados, os amigos, né? Os associados. Seriam inimigos também, mas nesse caso nós estamos olhando mais os associados. Saturno, no ascendente, revela muita limitação. E engraçado que depois tem mais um mapa para falar, no último mapa eu vou comentar de novo esse Saturno no ascendente, tá? Que é o ascendente do Brasil, do próprio Brasil, do país, né? Então o Saturno no ascendente revela muita limitação. Então crises de fórum íntimo e familiar. Por quê? Porque ele está em quadratura com Urano aqui em Touro, no fundo do céu. Então vai ter muita crise de fórum íntimo e familiar e muito problema nesse governo nesse sentido, tá? Então você vai ter, além desse problema de economia, de interesses, conflito de interesses afetando a economia e ilusões na hora de lidar com os recursos materiais, nós vamos ter esse problema também dos conflitos da família, né? Da família com próprios interesses do governo, interesses da família, interesses do governo, uma tensão bastante incontrolável, porque uma tensão envolvendo Urano e Saturno revela muita quebra de estrutura, né? Então a coisa é bastante pesadinha. Casa 12, muito ativada. Então aqui a casa 12, vocês podem ver que tem
assim, uma grande concentração de planetas, o que significa que nós vamos ter assuntos como doenças, tanto não só da nação, né, porque isso aí é evidente, mas de participantes do governo, do próprio presidente de outras figuras aí ligadas ao governo, também um conteúdo ligado à morte. Nós já estamos percebendo esse peso, né? Morreu o Olavo de Carvalho essa semana, morreu na outra semana a mãe do presidente, e vai ser um ano muito carregado em termos de doenças, mortes, atividades marginais, escândalos, coisas ocultas que tendem a vir à tona por causa desse Plutão conjunto, aqui ó, Plutãozinho aqui desenterrando as coisas, né, e fazendo as coisas explodirem, problemas no casamento, problemas de intimidade, envolvendo contratos, né, tanto contratos comerciais como contratos no campo afetivo. Então, provavelmente, problemas com ex-mulheres e atual esposa também, né, vão ser revelados. Então, muita coisa nesse sentido. Então, é um ano mais leve do que o outro, é engraçado falar isso, né? Um ano mais leve do que 2021, mais leve para o mandato, né? Porque isso aqui eu estou olhando o mapa da posse, não o mapa do presidente. Então, talvez no campo pessoal, que eu não analisei, porque eu não tenho o mapa do senhor Bolsonaro aqui para tentar ver no campo pessoal, talvez até seja mais pesado, mas a nível de mandato, que seria o compromisso do governo com o povo, vai ser menos pesado. Por quê? É uma razão muito óbvia, que não precisa nem de mapa astral para falar isso, que o governo vai estar preocupado em agradar o eleitor, é ano eleitoral. Portanto, faz muito sentido você partir de um mapa tão tenso como esse, que você está vendo aqui, que é quase tudo vermelho, as configurações do mapa, né? Os aspectos do mapa. Se você comparar com o ano de 2022, você já percebe assim, atividades menos tensas, você vê essas linhas azuis com maior frequência. Então, de fato, o povo vai estar sendo menos massacrado nos seus interesses, mas muito provavelmente ainda ele vai, é lógico, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. O governo segue, obviamente, tentando enganar o povo. Porém, com esse Plutão aqui, conjunto a Mercúrio e Vênus na casa 12, aqui muito provavelmente isso vai vir à tona. E vai ser um ano de muita limitação para o mandato do senhor Bolsonaro, tá? Então, não vai ser um ano fácil nesse sentido, porém, a nível de contrato com o povo, é um ano menos tenso, é um ano de menos maldade com o povo, né? Além da obviedade de ser um ano que isso já justificaria a gente falar isso, astrologicamente está nesse fato, ó, muitas tensões em 2021 para o compromisso do governo com o povo e menos tensões, né, aqui em 2022, tá? E o que a gente tem para falar, finalmente, que a pergunta que todo mundo gostaria, né, de ter com certeza a resposta, se Bolsonaro se reelege ou não. Eu vou aqui de novo dar uma de maluco e fazer prognóstico depois de ter errado o impeachment do homem, né? Eu venho aqui e dou a cara a tapa de novo a dizer que eu entendo que Bolsonaro não se reelege. E eu explico por quê. Plutão no mapa do retorno solar para 2023, ou seja, quando tudo estiver consolidado em termos de eleição, você tem uma conjunção de Plutão com Vênus no meio do céu, que é o poder. Plutão é a alteração, profunda transformação, mudança, conjunto a Vênus, que sempre é um contrato, um pacto, né? Mostrando isso daí. Olha, por pouco, nesse mapa de retorno solar, nós não tivemos alteração de ritmo. O que é uma alteração de ritmo? Se a gente vê os outros mapas de retorno solar, de posse, nós vamos ver sempre presença de signos fixos. E aqui você está no limiar de um signo fixo indo para o cardinal, saindo de touro para Áries. Por pouco, esse mapa já não chega mesmo junto falando, olha, vai mudar tudo. Mas ele dá indicação de mudanças significativas, né? Você pode ver aqui que existe aqui o Plutão conjunto a Vênus no meio do céu, com um trígono em touro, uma lua em touro, que é uma lua muito poderosa, então essa mudança vai acontecer, é uma mudança muito forte, e eu entendo como ele não se reelegendo, porque eu não acredito que esse homem é capaz de mudanças, tá? Então, eu entendo que ele não se reelege, e em 2023 teremos um novo governo.
tá? Mudança de contrato, transformação, tá bom? Então, essa seria o meu palpite diante desse mapa de retorno solar. Em termos de trânsito de dependência, falando um pouquinho aqui rapidamente, que nós podemos dizer que o Brasil atravessou a oposição de Netuno ao seu Sol. Isso começa a fazer com que o país tenha maior visão de realidade e aos poucos o brasileiro vai caindo caindo nos fatos, né? E vendo que as coisas não são como passaram para ele ou como ele imaginou, né? Passou pela quadratura de Saturno com Saturno, que é um processo bastante doloroso que a gente acabou de fazer, né? Ainda estamos sentindo efeitos, que isso representa muitas restrições, porém estamos aí com Saturno de novo chegando no ascendente do mapa da nossa independência do nosso Brasil. Então nós vamos ter mais restrições. Eu falei para vocês que Saturno no ascendente ele aparecer de novo aqui no último mapa e é isso daí. Então pode se preparar para um período de restrição, a gente pode ter uma suavização na economia. Eu falei quando eu joguei tarô que que eu estava vendo pelo tarô que 2022 seria um ano que ia trazer esperança, um certo crescimento. Quando eu falei crescimento, eu quis falar de crescimento no sentido social e espiritual e não econômico, viu, gente? Eu acho que eu não fui muito claro naquele, aproveitando que estou há poucos dias do jogado tarô lá, eu posso ter passado essa impressão, mas não foi não, tá? Então, o benefício de Plutão ao Sol está começando a chegar ao fim. Benefício de Plutão ao Sol, isso é terrível, né? Porque Plutão é um planeta bem difícil de lidar, né? E quando ele traz benefícios, o benefício mais comum é trazer à tona aquilo que não presta mais, para que a gente possa descartar e jogar fora. Então, eu acredito que todas essas crises políticas e econômicas que nós tivemos passaram por isso. Quando o benefício de Plutão é muito forte, costuma vir riqueza. Como isso não está vindo, talvez venha muito mais para frente, né? Mas de imediato ao retorno de Plutão, não é isso que a astrologia está mostrando. Então, essa coisa de querer moralizar o Brasil, mostrar o que não presta, tal, isso está meio que se esgotando, de certa maneira, graças a Deus, porque esse benefício de Plutão aparece que não tem sido muito bem aproveitado pelo brasileiro, não, viu? Bom, de qualquer maneira, é isso o nosso prognóstico, tá? Resumindo, o que eu posso trazer de mais importante aí? Um ano onde vai haver menos maldades do governo com relação ao povo, pelo óbvio de ser um ano eleitoral e por conta das configurações astrológicas, muita briga e muito conflito ainda no ninho bolsonarista, principalmente a nível pessoal e familiar, e crises e coisas ainda vindo à tona, e muitas restrições, tá? O conservadorismo ele está se enfraquecendo, né? Porque Plutão está com os dias contados, sua influência em Capricórnio está acabando. Então, daqui para frente, não que o conservadorismo vai passar, mesmo porque o Urano está em Touro e isso traz um conservadorismo ainda muito forte, mas ele vai estar perdendo cada vez mais a importância e mais para frente a gente consegue vislumbrar mais civilidade, já que essa crise capricorniana que abala o mundo está se esgotando, está chegando ao fim e nós vamos ter configurações cada vez mais aquarianas. Relembrando que lá nos primeiros vídeos que a gente colocou aqui no canal de previsões, nós falamos, né, do surgimento de doenças que seriam transmitidas pelo ar e menos pela água. E isso faz parte dessa evolução de Saturno para Capricórnio, de Capricórnio para Aquário que nós estamos vivenciando. Tudo bem, gente? Então, deixo para vocês um desejo sincero de 2022, de muitas realizações, que nós podemos superar tudo isso e que nós consigamos nos livrar desse processo anticivilizatório que está aí. E grande abraço e até mais.